Pai do Senhor para todos. Amém. Os irmãos que estiverem cansados, fiquem em pé. Os que estão descansados, podem se assentar. Ninguém está descansado? Rapaz, a igreja se assenta. Nesta noite, Deus tem uma mensagem para o coração de vocês. Queridos, estou bem feliz, alegre. Eu sei que isso já é um jargão de todo pregador, né? Todo ser humano que sobe aqui, me encontro feliz, né? São duas coisas que as pessoas nunca tiram, né? Só para não ficar nas minhas palavras, as pessoas dizem. Mas, na verdade, meu coração está muito alegre de estar aqui hoje. Porque eu vim aqui uma vez, foi o ano passado, né? No mês de janeiro. E acho que foi na parte da manhã, não foi? Foi na parte da manhã, né? E já passou um ano, irmãos. Um ano já. E surgiu de novo a chance de poder estar com a igreja. Lembro que Deus falou conosco naquela manhã, e o mesmo Deus que operou naquele dia, Ele não mudou, Ele é o mesmo, e é o mesmo que em breve vem buscar a sua igreja. Quem crê no arrebatamento? E quem não crê? A Bíblia diz que a pregação da cruz é loucura para quem perece, mas para quem realmente é santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, é o poder de Deus. Então, minha irmã, eu sei que muitos não creem, mas a Bíblia deixa muito claro que Jesus está voltando, e Ele vai vir em breve buscar a sua igreja. Nesta noite eu quero já expressar gratidão pela vida do pastor dessa casa, que Deus continue, é Diego, né? Pastor Diego, Deus abençoe grandemente esse homem de Deus. Eu fiquei bastante lisonjeado quando ele me fez um convite, e hoje, começando, né? Na verdade, a minha agenda, mesmo assim, verdadeira mesmo, começa hoje, né? Vocês são a primeira igreja mesmo que eu estou iniciando o ano 2016. Eu preguei domingo, mas foi uma exceção, foi algo assim que eu, sei lá, aconteceu, surgiu na hora. Mas a verdadeira agenda mesmo de ministração de 2016 que Deus determinou, começa hoje. E é com a igreja de vocês, né? Então, não existe a palavra sorte nas coisas de Deus. Mas eu creio que vocês vão ser bênção para que o ano todo eu possa ser abençoado pelo Deus de Israel. Quem vai orar pelo pastor Robson? Quem vai esquecer? Então, Deus te abençoe, pastor. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seus parentes, irmãos em Cristo, irmãos de sangue, também ali de Itapetininga. Que Deus, eu esqueci o nome do pastor lá de Itapetininga, pastor Marcos, não sei se ele está me ouvindo aí pela rádio ou pela internet. Que Deus abençoe o pastor Marcos e continue Deus honrando o servo de Deus também lá em Itapetininga. Meus irmãos, hoje me faz acompanhado a minha mãe, que está aqui comigo, que está lá no fundo da igreja. Está também a minha irmã Suelen e também o meu sobrinho, o Vitor Terremoto. Aquele ali. Isso é um pentecostal, irmão, misturado com assembleia, Deus e amor. Isso é um terremoto, esse menino. Está com ele. E veio nesta noite também um grande amigo, Saulo, e também a sua digníssima esposa, que está ali. Eles moram ali no Horto Florestal. Eu convidei e eles vieram aqui hoje para adorar. E acabei de ver um casal de amigos, né, que eu tenho um grande carinho. Eles moravam em São Miguel Arcanjo, agora estão aqui em Interlagos. O irmão Wilson e também a Adriana, né? Deus abençoe grandemente. Estão sozinhos? Deus abençoe grandemente, é um grande amigo. Sempre eu pregava na igreja dele lá em São Miguel Arcanjo, né? E agora está aqui na minha cidade aqui, né? E faz tempo que eu não os via. Que Deus abençoe a vida de vocês. E a todos que estão aqui, Deus abençoe a amada irmã, Deus abençoe a todos que vieram aqui hoje para adorar o Senhor. Queridos, nós vamos ouvir a voz do Senhor. O som está bom assim, está ótimo, perfeito para mim. Apesar de ser a primeira ministração, mas a garganta da gente nunca muda, né? O pregador sempre está rouco, né? Porque a gente fala demais, né? Eu, pelo menos, prego o dia inteiro, né, irmão? Se eu ficar preso no lugar, eu começo a pregar. Já começo. Ontem no Detran, quando eu fui levar um documento do Detran, já tinha um homem do meu lado e eu malhei. Não é, irmão, está no sangue, né? Não tem jeito. Você não aguenta, dá um desespero. Você quer falar de Cristo para as pessoas. E Deus, Ele é muito bom. Ele cria estratégias, né? Para que a gente possa propagar o evangelho dele. Irmãos, sem perca de tempo, nesta noite, eu quero ministrar algo que o Espírito do Senhor colocou no meu coração.
está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Nem sempre a minha mãe pode me acompanhar, né? Porque como eu viajo muito, então fica difícil para ela. Mas quando está aqui em São Paulo, minha mãe me acompanha, né? Sempre vai comigo nos cultos. Mas a nossa vida é um pouquinho corrida, né? Eu costumo dizer que eu viajo mais do que o caminhoneiro. De tanto que a gente viaja para ganhar alma para Cristo. E vale a pena, sabia, irmão? Muito a pena. Às vezes uma alma tem um valor tão grande para Deus, que Deus te manda você para o outro país para ganhar uma alma. Para você ver o valor que aquela alma tem. De Deus trazer, às vezes, um ministro dele de uma outra nação, pegar a minha vida aqui, mandar eu para um outro lugar, só para ganhar uma alma para ele. Você vê o quanto essa alma é importante. Então Deus manda dizer que Ele vai usar você hoje para ganhar o teu marido para o reino de Cristo, para ganhar o teu filho, para ganhar toda a sua casa, para a honra e glória do Senhor. Diz assim, igreja: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Amém? Amados, nós estamos em uma fase praticamente terminal. A igreja está a um passo do arrebatamento. Ainda que você não creia, ainda que você não aceite, ainda que você, se projete aí a longo prazo certas coisas da sua vida, infelizmente eu venho te frustrar. O rei está voltando e ele vai vir buscar a igreja. Pastor, por que você vem me frustrar? Porque aquele que tem o coração ainda sobrecarregado com as coisas do mundo, ele é frustrado quando ele ouve falar que o rei está voltando. Mas quando o coração dele está voltado para a nova Jerusalém, a boca dele já não pede mais nada, ele grita: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por quê? Porque ele sabe que ele é concidadão dos céus e que verdadeiramente o rei vai um dia colocar ele nessas ruas de ouro. Quem crê que o seu nome está no livro da vida? Tem que crer. A Bíblia diz que é pela fé, irmãos. E eu olho para esse texto e de repente o Espírito do Senhor disse assim para mim: pregue hoje sobre João Batista. Digam para eles que eu vou levantar eles como João Batista, para que eles preparem o caminho, para que a minha palavra entre no coração do marido dela, do esposo dela, do filho dela, da casa dela, e assim, diga minha serva ou meu servo, que eles vão ser testemunhas realmente do milagre da salvação que vai alcançar a casa deles. Então Deus não vai salvar o teu vizinho primeiro, Deus vai salvar primeiro a tua família. Pastor, mas como que eu vou pregar? Meu marido não aceita que pregue o evangelho. Querida, a melhor pregação, ela não é a pregação verbal, mas é o testemunho de vida. É quando o teu marido olha para você e diz: a minha mulher é mulher de Deus. Está vendo que diminuiu glória? Será que ele pensa isso de você? Porque a Bíblia diz que uma mulher olhou para Eliseu e disse: eu sei que o meu marido morreu, e ele era servo fiel do Deus de Israel. Se a esposa reconhecer que o marido é santo, pode vir o capeta com todos os demônios do inferno falar que não é, que não tem jeito. Porque, meu amigo, se a mulher reconhecer, o marido é santo. Por quê, pregador? Porque a mulher convive com o marido todo dia. E se o marido reconhecer, dizendo: a minha esposa é uma mulher de Deus, ninguém pode nem levantar o dedo para falar contra ela. Porque, meu irmão, o maior reconhecimento é quando nasce dentro da sua própria casa. E isso é difícil, hein? Isso é muito difícil alguém conseguir ganhar uma alma dentro do seu próprio lar, porque muitas das vezes a irmã ou o esposo não dá testemunho de vida. Dentro da igreja ele é uma benção, ele chora, pula, rodopia, gira, cai arrebatado, volta à vida de novo. Mas em casa, o dom de língua dele é o palavrão, o desespero. A esposa olha e diz: como que esse homem pode pregar o evangelho para mim, se eu olho para ele todos os dias e não vejo ele confiando no Deus que ele prega? Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu vejo Cristo sendo preparado o caminho por um homem simples,
um servo de Deus, um pregador do evangelho que não precisava de roupa chique, não vestia ternos da Brooksfield nem da Via Veneto, não usava nenhum tipo de roupa que viesse chamar a atenção dos homens pela sua beleza, mas chamava a atenção pela sua simplicidade. Cristo, a Bíblia diz que ele não veio com formosura, ele não veio bonito, elegante, chique, para chamar a atenção da sociedade. A Bíblia diz para que não viesse ninguém desejá-lo, ele veio de uma maneira simples, mas para que as marcas dos seus passos viessem então chamar a atenção de uma sociedade. A Bíblia diz que Eliseu, quando estava passando pela cidade de Sunem, Eliseu não foi reconhecido pela sua beleza, pela sua elegância, porque a Bíblia diz que ele era um homem calvo. Geralmente uma pessoa calva, você sabe, alguns artistas aí, o povo não chama de lindo, mas chama de elegante. Então não olhavam-se para Eliseu e dizia para Eliseu assim, nossa, que homem elegante. Não, a Bíblia diz que a mulher parou, olhou para o seu marido e disse, eis que eu vejo um santo homem de Deus. Sabe que Deus manda lhe dizer, não quero que tu seja reconhecida pela casa que você tem, nem pelo carro que você possui, e nem pela conta bancária que você tem, nem pelo valor do dízimo que você dá na minha casa, mas eu quero que tu seja reconhecida pela tua santidade, para que a terra conheça os pascalavaste, cobodergue biambova sauarraia. O Senhor quer que tu seja reconhecida pela marca do teu planta dos pés, para que a terra possa olhar para você e não dizer, olha, ela é crente porque tem carro, tem casa, tem salário, não, mas que a sociedade possa olhar e dizer, esse meu vizinho, ou essa minha vizinha, ou este companheiro de faculdade, ou este companheiro de trabalho, eu vejo a glória de Deus na vida dele, porque ele tem uma luz diferente da nossa. Hoje, calavasto, Deus está dizendo para vocês nessa noite, diga à igreja, quando ela for reconhecida como uma igreja de santidade, então ela não será mais a igreja comunidade livre, ou Assembleia de Deus, ou a Deus é amor, mas ela será chamada igreja do arrebatamento, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não quer que o pastor Robson seja reconhecido o pastor da Assembleia. Deus não quer que o pastor fulano de tal seja reconhecido o pastor da Deus é amor. Deus não quer que o pastor Diego seja reconhecido o pastor da comunidade, mas o Senhor quer que a igreja seja reconhecida a igreja do arrebatamento. Porque o Senhor não olha para a placa, Deus não olha para o CNPJ, quem olha isso é a Receita Federal. Deus não está preocupado com os números, barra 001 no final, Ele não está preocupado com isso, não é isso que vai gerar plano da salvação. Deus está olhando para uma igreja que está visando a cruz, e a cruz está visando o plano da salvação. Então nessa noite Deus manda lhe dizer, filho, se tu quer viver a salvação, não viva a placa do vosso ministério, mas viva a cruz do Calvário, porque eis que este vem do teu reino, e em breve ele vem recolher a sua igreja, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos viver Jesus, andar com Cristo. Porque vai ter dia que você vai procurar o teu pastor e ele vai estar triste, vai estar chateado, vai estar passando por alguma luta, talvez receber um cheque sem fundo, o camarada não pagou, ou um membro caiu em adultério, aquelas lutaiadas todas, ou a irmã falou mal dele, ou um cabelo fio branco mais na cabeça, sei lá, aquelas lutaiadas todas. E às vezes ele não vai estar naquele dia alegre para poder te realmente ser aquela pessoa que você espera. Mas a Bíblia diz em Salmo 121, eleva teus olhos para os montes, porque lá do alto lhe virá o teu socorro. E a Bíblia diz que os ouvidos dele não estão fechados, nem suas mãos amarradas, pelo contrário, seus ouvidos estão abertos, suas mãos estendidas, e a tua boca está aberta para responder o teu clamor. Jeremias 33:3 diz, clama-me, e eu Deus responder-te-ei, e eu Deus anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual você ainda nem sabe que vai acontecer. Então hoje Deus está te avisando, prepara-te igreja, porque além do teu milagre, haverá um milagre maior, que será o dia que o Senhor arrebatará a sua igreja, diz o Senhor dos Exércitos. Eu tenho dó dessas mulheres grávidas que não estão em comunhão com Deus, porque vai se cumprir o que a Bíblia diz. Ai das grávidas no grande dia do arrebatamento. Por quê, pregador? Porque a criança do seu ventre vai desaparecer. Já pensou? Ela vai pensar que passou por uma dieta, murchou a barriga. Agora, se ela subir junto, oh glória. Lembra que Jesus disse? Vai ter dois deitados. Um sobe e o outro fica. Já pensou a mulher olhar para o lado e dizer, cadê meu marido? Pastor, então não quer dizer que se eu e minha esposa, então só vai subir um? Não, ele está dizendo, haverá dois deitados, um sobe, outro fica. Ele quis dizer que não é porque você é uma carne só que os dois estão em comunhão.
Às vezes o seu marido é aquele crente meio Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. E às vezes você é uma cristã melhor, tem mais intimidade com o Cordeiro, e no dia o Cordeiro só recolhe você e deixa ele. Mas o bom é subir os dois. Subir os dois glorificando ao Cordeiro. Pastor, meu marido não é crente, por isso que Deus está dizendo, ele vai salvar o teu esposo. Pastor, minha esposa não é crente, ele vai salvar a sua esposa. Pastor, minha sogra não é crente, Deus vai fazer um milagre. Os irmãos já ficam felizes, né? Pior que tem irmã que não ora pela sogra. Não, pastor, não estou orando não, deixa que está na mão de Deus. João Batista simples, roupas humildes. A Bíblia diz que eram feitas de pelo de camelo, trazia um cinto de couro, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Quem que come isso, irmão? Quem é que veste uma roupa dessa? Só João Batista. Às vezes você vê os pregadores chegando na igreja, você não vê mais a glória de Deus na vida dele. Você vê a cor do brilho do sapato dele. Todo vermelho, parecendo a pombagira. E vem, não que é pecado, irmão, mas estou dizendo assim. Vem aquelas roupas, você olha e fala, meu Deus, olha a roupa do pregador, o que é isso? Parece uma festa de gala de Hollywood, não sei, uma coisa assim. Aí o Jesus fala, tá vendo? Minha glória sumiu há muito tempo daí, ó. Porque a pessoa, ela quer aparecer. Mas João Batista, o diabo tentou infamar ele. Alguém chegou até nele e disse assim, João Batista, sabe esse aí, o teu primo que tu batizou? Ele disse, sim. Então, ele está cheio de discípulos. Sim, sei. Os discípulos dele estão lá naquele canto de lá e estão batizando um monte de gente. E olha, interessante que está batizando mais do que você. Ele disse, tá, e o que você quer dizer com isso? Então não é estranho, você batiza ele, tu ganha ele, tu faz isso tudo, e agora ele está percorrendo a fama dele mais do que você. Ele disse, mas este aí que está tendo a fama maior do que a minha, é aquele que eu falei para vocês lá atrás, que eu não era digno de desatar as alparcas dos seus pés, porque ele é mais poderoso do que eu. O diabo tentou infamar a cabeça de João Batista, dizendo, tá vendo? Aquele que tu batizou, agora está ficando com nome maior do que o teu. Seus discípulos estão batizando mais do que você. Querido, entenda uma coisa nessa noite. João Batista disse, ele veio para eu diminuir, mas para que ele possa crescer. O dia que tu aprender a se esvaziar, o Senhor diz que você vai se transbordar, mas sim da glória de Jeová. Aí sim tu vai poder olhar para o céu e dizer, hoje eu sou cheio do Espírito Santo, porque a presença do Senhor estará sobre vós, diz o Senhor dos Exércitos. Se esvazie, e então o Senhor te encherá, diz o Senhor Deus. Quando eu olho para João Batista, Deus me faz eu entender ele pregando o batismo do arrependimento. Pastor, o que é isso? A pessoa, para descer as águas, ela tem que primeiro se arrepender dos seus pecados. Porque não adianta ela olhar para a piscina ou o rio e descer como um banho. Se for assim, vai para a praia, desce em Santos. Se for assim, vai na piscina do seu prédio. Nada. Vai no rio Tietê, pula. Porque a nossa piscina, né, na verdade, a nossa praia antigamente era o rio Tietê quando transbordava. Agora o prefeito conseguiu melhorar, né? O que eu quero que você entenda nesta noite, que Deus está procurando a igreja do arrependimento. Qual é o único e perfeito e genuíno evangelho? O evangelho da prosperidade? Não. O evangelho da facilidade? Não. O evangelho vem do jeito que tu está? Não. A Bíblia diz que o único, exclusivo e genuíno evangelho chama-se o evangelho do arrependimento. Se eu não me arrependo, eu não alcanço a cruz. Eu preciso me arrepender para alcançar o perdão do meu Deus. E quando eu sou perdoado, então eu passo a viver uma vida diferenciada. Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Roma, Paulo disse assim, olha, como vocês podem continuarem no pecado? Só porque uma vez eu vos disse que aonde abundou o pecado, superabundou a graça? Não, de modo nenhum. Vocês vão ficar vivendo esse negócio, eu vou pecar, porque depois a graça será mais abundante. Paulo disse, jamais. Uma vez que vocês sepultaram o velho homem no batismo das águas, então ao levantar,
vocês levantem e vivem novidade de vida. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nessa noite? A igreja do arrebatamento, ela é a igreja do arrependimento. É aquela que se arrependeu, desceu as águas, sepultou o velho homem e agora levanta vivendo em novidade de vida. Hoje o Senhor está dizendo para você nessa noite: se tu não está vivendo em novidade de vida, é porque tu não é mais a igreja do arrebatamento. Tu é a igreja da terra, que se apegou às coisas da terra. Mas lá em Lucas, Jesus disse: não sobrecarregue o vosso coração com as coisas desse mundo, mas antes olhai para o alto, porque aquilo que virá, isso não será tirado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então hoje Deus está dizendo: igreja, alinha-te, porque o rei está voltando. Só que aí, irmãos, eu pergunto, talvez o pastor saiba até melhor do que eu, porque ele é o anjo dessa casa. Eu não sou pastor de igreja, sou apenas pastor pregador. Mas eu paro para pensar e vejo fulano que eu conheci lá atrás, dentro da igreja, continua a mesma gente, a mesma pessoa. E aí ele tem a maior cara de pau, com a unção da peroba, e ele chega e fala assim: engraçado que eu sou o mesmo lá de trás, sou o mesmo simples, o mesmo homem, o mesmo safado, o mesmo mal pagador, o mesmo mentiroso. Ele é o mesmo. Sabe o que é a água que ele desceu? Água do banho. Ele só lavou o corpo nele naquele dia. Ele evitou de gastar um pouquinho de água da casa dele. Mas quando o verdadeiro banho é o banho do arrependimento, ele levanta em novidade de vida. Paulo disse que se você sepultou o velho homem, ao levantar você já não é mais dessa terra. Você já é concidadão dos céus. Você passa a viver a vontade de lá, do alto. Porque vós sois apenas um povo que estás de passagem sobre essa terra. Só tem um evangelho, que é o evangelho do arrependimento. Querido, a Bíblia diz que deve-se repreender o seu povo todos os dias. Porque o evangelho é tomado à força. Querido, a salvação não é um plano básico e simples, como você faz um plano da tua operadora básico, ou teu plano de saúde básico, ou você faz, sei lá, um plano aí de consórcio, sei lá, qualquer coisa você faz, tudo básico. Não, o plano da salvação é algo sério. Você tem que fazer o verdadeiro plano top. Pastor, qual é o plano top? Santidade. Se não haver santidade, esquece o céu. Pastor, mas eu entrei na igreja com um propósito: consegui minha casa própria. Então vai até a Caixa Econômica, ela financia para você, e pode sair da igreja, porque você não tem mais o direito do céu. Pastor, mas eu entrei na igreja no propósito de Deus preparar um carro. Vai aqui, ó. Eu vi um monte de concessionária aí na rodovia, na avenida que ela estava vindo. Vai lá. Pastor, mas eu entrei na igreja porque meu propósito era Deus preparar uma namorada para mim. Então vai lá na Universal, na terapia do amor, eles estão fazendo lá. Pastor, eu vim na igreja para que o meu nome fosse para o livro da vida. Assim diz o Senhor: tu é a igreja do arrebatamento, diz o Senhor Deus. Pastor, mas Deus é comigo. Eu orei, Ele me deu uma casa. Ah, é? Hoje também, algum pai de santo na vida ganhou uma casa, comprou uma casa. Deus é com ele? Não. Pastor, Deus é comigo porque eu pedi para Ele abrir uma porta de emprego, a porta abriu. Ah, é? A Bíblia diz que o sol e a chuva é para o justo e para o injusto. A mesma porta que abre para você, abre para o macumbeiro também. Abre para o espírita. Abre para quem frequenta o Estado Islâmico. A mesma porta que abre para você, o mesmo salário que você tem registrado em sua carteira, aquele que também está no mundo do adultério, da prostituição, também tem. Então, pastor, você quer dizer que Deus não é comigo porque Ele me deu uma casa? Não! Porque o próprio Deus disse através de Eucana. Será que você consegue entender a Bíblia? Eucana pegou uma parte do sacrifício, colocou na mão de Penina e disse: tô aqui, ó, vai lá e sacrifica. Só que ele pegou a parte excelente e deu na mão de Ana. O que eu entendo? A parte de Penina é a parte do mundo. Deus abre porta, Deus dá emprego, Deus até cura, Deus faz até os sinais na vida do ímpio. Mas a parte excelente, Ana significa graça. Graça, nós estamos na sexta dispensação. A parte excelente pertence à igreja, que é o arrebatamento, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor está dizendo: filho, não se alegre porque tu tem casa, porque tem carro, porque ganhou salário, que isso não significa que Deus é convosco. Pastor, mas quando Deus é comigo? Quando o vosso nome não for apagado do livro da vida, diz o Senhor dos Exércitos.
seu nome não for apagado do livro da vida, aí você pode bater no peito e dizer: Deus é comigo. Deus é comigo. Porque, irmã, quem entra numa igreja para buscar carro, para buscar casa, para buscar marido, entrou no lugar errado. Entrou no lugar errado. A casa do Senhor é para você o adorar, é para você o servir, é para você o glorificar, porque o teu nome está lá. Você viu que Jesus falou com os discípulos? Ele pegou um balde de água fria e deu nos discípulos. Os discípulos chegou todo feliz. O pastor Diego disse assim: Senhor, nossa, em teu nome, meu Deus, curamos enfermos, fizemos milagres, expulsamos demônios, tantos sinais. Aí Jesus olhou e disse: entendi. O senhor não está alegre? Não. Por quê? Porque vocês devem se alegrar que o nome de vocês não foi apagado do livro da vida. Sabe o que ele manda lhe dizer? Se eu vos der uma casa, me agradeça, mas que a alegria maior seja o fruto do meu espírito, que está dentro de vocês e colocou o nome de vocês no livro da vida. Porque o dia que você se alegrar mais com a casa que você tem e o carro que você tem do que o plano da salvação, você não é mais a igreja do arrebatamento. Você é simplesmente um religioso, mais uma religião. O que o Senhor quer que tu entenda é que não é pecado você se alegrar com os bens materiais. Mas a alegria maior que a Bíblia nos diz é o plano da salvação. Pastor, mas se Deus me deu um carro, eu tenho que me alegrar. Então você vai se alegrar no dia que você bater o carro também. Aí eu quero que na hora que você bater o carro, que você dá risada, se alegra, diz: oh glória, vou gastar dinheiro com mecânico, funileiro, oh aleluia. Faça isso. Se você fizer isso, você é um crente de verdade. Pastor, mas Deus me deu um esposo. Então se alegra no dia que o teu esposo ficar com a cara emburrada. Se alegra também. Pastor, eu estou feliz porque eu estou trabalhando. Então se alegra na hora que o teu patrão mandar você trabalhar no domingo, fazer hora extra até meia-noite, a hora que o teu patrão te arrebentar com palavras duras, se alegra também. Você entendeu porque Deus não quer essa alegria? Deus quer a alegria do plano da salvação. Porque Jó diz: Senhor, tu me deu, mas também tu tirou. Mas uma coisa ainda está dentro de mim, o quê? A alegria de reconhecer que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Quando eu passar a ter essa visão de reino, então eu já não sou mais cidadão da terra. Sou apenas um passageiro. Sou um cidadão do céu. E sendo um cidadão do céu, eu vivo os milagres da terra. Pastor, que coisa de louco. Jesus inverteu os valores. Ele disse: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, quando necessitarem, será o quê? Acrescentado. Ele disse: busque a salvação, garanto o vosso nome no livro da vida. E quando vocês estiverem na terra, precisar de casa, eu girei, Deus provedor, dou a casa. Precisar do carro, dou o carro. Precisar de salário, eu dou salário. Precisar de emprego, eu dou emprego. Precisar de um esposo, eu preparo o esposo. Mas o que Ele quer que você entenda nesta noite: buscai primeiro o meu reino e toda a minha justiça, e as demais coisas Jeová garante que você vai alcançar. Então hoje o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: filho, o verdadeiro evangelho é o arrependimento. Então vamos se arrepender, porque o nosso rei está voltando. A Bíblia nos mostra, irmãos, sinais que o rei nos deu para se prepararmos para o arrebatamento. Se você entendeu, uma certa vez os discípulos questionou o mestre: Senhor, por que tu fala em parábolas? Ele disse: para ocultar desse povo, que tem ouvido, tem boca, mas não vai adiantar em nada. Vai entrar aqui, vai descer por aqui, vai sair pelo intestino, sei lá para onde vai sair. Eles não vão dar atenção. Mas a vocês, o Senhor mandou revelar o mistério dos céus. E aí ele disse: olha, os sinais só seguirão quem? Quem crer. Meu irmão, quando eu estou pregando algo e alguém fala: pastor, eu não creio nisso. Eu falo: mas eu não vim para você, eu vim para quem crê. Eu não prego para quem não crê, igreja. Para quem não crê já está perdido. Jesus não veio para quem não crê. Ele disse que veio para os doentes. Ele veio para quem precisa. Ele veio para quem necessita. Mas se tu não crê, ele não é para você os mistérios dos céus. O mistério dos céus é só para quem crê. E Jesus, quem crê, os sinais seguirão, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meu irmão, quando Jesus disse na parábola da figueira: olha,
olhe para os céus e preste atenção, pois algumas forças celestiais darão sinais a vocês que eu vou voltar. Quando esses sinais forem lá para a lua, lá para o sol e também para as estrelas, então isto vai acontecer à figueira. Essa figueira aqui voltará a brotar. E quando isto acontecer, vocês se preparam, porque dessa geração não passa. Nossa, pastor, que bênção, né? Glória a Deus, né? Isso vai ser o quê? No ano de 3.000? No ano de 4.000? Na sua geração. Pastor, o que você quer dizer então? Que eu não vou ter outra geração? Acabou. Sabe o que ele manda ele dizer? Arrependa-te. A figueira já brotou. 1948. Faltava um voto para Israel se tornar a nação. Sabe quem deu o voto para Israel? Brasil. Será que você consegue entender algo? Pastor, mas não está escrito isso. A Bíblia diz o quê? Os sinais seguirão os que crê. A Bíblia é uma revelação, igreja. A Bíblia é uma revelação divina. Ele disse que quando a parábola da figueira se cumprisse, dessa geração não passa. Aí o Senhor me leva lá no salmista, quando ele disse: Deus, e nos finais do tempo, nos últimos dias, eis que a geração do homem será de 70 anos. Sabe o que é 70 na Bíblia? O período do descanso. Como assim, pregador? Você sabe por que Deus pegou o povo de Jerusalém e mandou para a Babilônia? Porque Deus falou para Israel: Israel, trabalhe 6 anos e folgue 1. 6 tempos e folgue 1. Deixa a terra descansar um tempo, tá bom? Israel disse: fechou, Jeová. Jeová disse: fechou, Israel. Na nossa língua de hoje. Ok? Posso bater o martelo? Pode. Então tá bom. Israel trabalhou, Israel trabalhou, Israel trabalhou, Israel trabalhou, Israel trabalhou e viu que a terra era boa. Tem crente que é assim, né, irmão? Trabalha de dia, traz o notebook em casa, trabalha à noite, trabalha no sábado e domingo, enquanto isso a mulher fica carente. E sabe qual é o presente que ele recebe? A unção do Ricardão. Pastor, o trabalho dignifica o homem. Meu querido, isso aí é papo da sociologia, rapaz. O trabalho cansa o homem. A Bíblia diz que o trabalho foi uma condenação que Deus deu para o homem, porque o homem pecou. Deus disse: agora do suor do rosto de vocês, do suor do rosto de vocês, vocês vão comer. Mas se vocês crerem, o que ele quer dizer? Me servirem, se arrependerem, eu faço vocês comerem o melhor pão dessa terra. Me prova alguém que trabalhou 35 anos na empresa, direto, ralando, sem pegar férias, ou sei lá, que trabalhou fazendo hora extra, que ele chegou hoje com saúde. Não chega, chega com sequela de enfermidade. A hora que ele deveria se aposentar e descansar, é a hora que começa a vir um período com dor. Com dor aqui, com dor ali, com dor não sei aonde. Tem pessoas que não tem nem mais a perna, e ela sente a dor na perna que não tem. É, porque está aqui, ó. Sabe o que Deus manda lhe dizer para você? Israel fez a mesma coisa. Começou a ver que a terra era boa e trabalhou, ralou de trabalhar, ralou. Trabalhar, vamos trabalhar, o negócio está bom. Faça isso, irmão, faça isso. Ele já te deu 6 tempos para você ganhar dinheiro, para você desfrutar, mas ele te deu um tempo para você descansar. Descansa com a sua família, passeia com a tua esposa, anda com teus filhos, põe a tua casa em ordem, arruma teu guarda-roupa, limpa a tua casa. Tem casa de irmão que parece a unção do zoológico, irmão. Parece aquela música da Sandrinha de Minas Gerais, vaca voando, passarinho berrando. É teia de aranha para tudo que é lado, é um lixo de sujeira. Entrei num quarto de um rapaz esses dias, lá no bairro do Cangaíba, que eu não sei, meu irmão, se o diabo entrava lá dentro. De tanto papel jogado no chão. Falei, que é isso, irmão? Eu falei: você trabalha com o quê? Ele: sou carteiro. Falei: tá, mas o que é esse monte de coisa aqui jogada aqui, meu?
Ele diz, eu gosto desse jeito, eu me acho aqui dentro. Eu falei, você é louco, você é o diabo. Acho que nem o diabo entra lá dentro. Ele fala, que bagunça, hein? Sabe o que Deus manda lhe dizer? A Bíblia diz que era para trabalhar 6 e folgar 1. Só que Israel viu que a terra era boa, aí ó, ralou. Sabe quantos anos Israel trabalhou? 490. Direto, 490 anos. Ah, filho, Jeová olhou e disse, vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês vão pagar um preço caro agora. Deus vai lá, pega os 490 anos e divide. Israel, acabou. Não vai mais trabalhar. 490, dividiu por 7. Por que 7, pastor? 6 anos e mais 1, 7. Deus acha o número 70. Deus disse, Israel, vocês me devem 70 anos. A terra de Jerusalém era para descansar 70 anos e vocês não me deram. E Jerusalém precisa dos 70 anos de descanso. E a Bíblia diz que então no 3º ano do reinado de Joaquim, Deus permitiu Nabucodonosor sitiar a cidade de Jerusalém, raptar os judeus e mandarem eles para a Babilônia. E Jerusalém descansou 70 anos. Sabe o que Deus manda dizer? 70. Jesus disse, quando a figueira brotar, dessa geração não passará. Sabe o que ele está dizendo? Vós sois a geração dos 70, prepara-te, porque a terra queimando devassia. A igreja do arrebatamento, ela vai descansar e vai subir para Nova Jerusalém, diz o Senhor dos Exércitos. Prepara-te, igreja, porque ralavasto como um choquevesto, como a derraia choriberrácia. Deus está dizendo para você nessa noite, olha para os sinais, porque esses sinais vão dar a vocês o entender que eu estou voltando. Aí lá em Joel, ele disse o que? E há de ser que nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Para quê, irmão? Ele vai derramar o Espírito Santo? Para pular na igreja? Para fazer? Não, isso não. Existe. Deus me usa em mistério assim, usa. Não é pecado não, irmão. Se Deus quiser tomar, pode pular à vontade aí. O que o Senhor quer que tu entenda, que ele disse, derramarei do meu Espírito. Que Espírito? Espírito do arrependimento. Será nos últimos dias, eu levantarei uma igreja arrependida e preparada para o arrebatamento. E ele disse, quando eu derramar esse Espírito sobre vós, então haverá sinais nos céus. A lua se converterá em sangue, o sol em trevas, e então estará próximo o fim. Você sabe quando Deus mostra uma lua de sangue? Você sabe o que Deus quer dizer? Deus está dizendo para Israel, prepara, porque está vindo algo grave contra vocês. Quando a Espanha expulsou Israel do seu país, da sua nação, Israel não tinha lugar para ficar. Israel estava perdido. E na mesma hora que a Espanha expulsa, uma lua se converte em sangue. Bem no dia da festa dos tabernáculos. E é interessante que quando a lua se converteu em sangue, Cristóvão Colombo estava descobrindo a América. E hoje, boa maioria dos judeus está na América. Boa maioria. Por quê? Porque Deus estava abrindo uma porta de escape para os judeus. Quando Israel lutou com o mundo palestino há 67 anos atrás, para tomar Jerusalém de volta, a lua se converteu em sangue novamente na guerra dos 6 dias, e Deus deu a vitória para Israel. Israel venceu a guerra. Quando Jesus disse, olha, a lua se converteu em sangue, os sinais são para o arrebatamento. Quando Deus mostra a lua de sangue, é um sinal para Israel. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela foi escrita dentro de um calendário lunar, um calendário referência da lua. Por quê? Porque o calendário que Deus trabalha não é o nosso calendário ocidental, é o calendário hebraico. Deus não trabalha com o seu calendário, não é o dia 5 de janeiro. Deus trabalha com o calendário dele, o calendário da lua, o calendário hebraico, o calendário bíblico, dessa Torá, dessa mensagem. Então quando ele mostra a lua em sangue, ele está dizendo guerra. Ele está avisando Israel, haverá guerra. E no dia 4 de abril,
a lua se converteu em sangue na festa da Páscoa em Israel. Querido, sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? No dia 13 de setembro, o sol se converteu em trevas, no dia da festa dos trombetas em Israel. E agora, dia 27 de setembro, na festa dos tabernáculos, de novo, a lua se converteu em sangue. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? É Deus avisando para Israel: prepara Israel, porque vai cumprir Ezequiel 38, 39. Eis que do extremo do norte levantarei uma nação poderosa, e junto com seus carros e cavalos e cavaleiros, eles virão armados contra vós, para lutar contra Israel, e ela será chamada de Gog, e junto com a Pérsia, eu vos darei o nome de Magog, e se levantarão contra Israel, mas eu, Jeová Sabaote, entrarei nessa guerra, e mostrarei a minha santidade, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, o que é isso? Querido, extremo do norte, Rússia, antiga Pérsia, atual Irã, os dois países que anunciaram a guerra a Israel. Deus manda dizer: quando houver a terceira guerra mundial, Jeová recolhe a igreja e leva ela para a glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então põe tua casa em ordem, porque o rei está voltando, diz o Senhor dos Exércitos. Está aí, ó. Extremo do norte, Rússia, Pérsia antiga, Irã. Os dois países. E Jesus disse o quê? Que o inimigo vai nascer aonde? Da sua própria casa, seus próprios irmãos. Você sabe quem é Irã? É a descendência de Ismael, filho de Abraão. Sabe quem é Israel? A descendência de Isaac, filho de Abraão. Eles são irmãos por parte de pai. Sabe qual é a guerra? Jerusalém. Você acha que Jerusalém economicamente traz alguma coisa? Não traz nada. Nem PIB direito Jerusalém tem, irmãos. Tudo uma questão religiosa. É a mesma coisa, às vezes reger. A irmã rege um departamento na igreja. Entre aspas, não tem valor para nada, é só reger. Não traz plano da salvação, não traz nada. É só um trabalho. Mas a outra irmã tem um espírito de inveja tão grande que ela quer reger. Ela quer também balançar a mão dela. Então balance, irmã, ali na porta, fica assim. Abana. Mas por quê? Porque o espírito do aparecimento, ela quer aparecer. Mas João Batista disse: eu vou me esvaziar, eu vou me diminuir, porque ele já apareceu, e é ele que tem que aparecer. Sabe que Deus manda lhe dizer: o dia que você se esvaziar, eu te preencho da minha glória, e aonde tu colocar a planta dos pés, tu vai ser conhecido, mas não pelas roupas, não pelo teu dinheiro, não pelo teu emprego, mas sim pelas marcas do meu evangelho. Diz o Secalavástia, Orecando Oravaste, Comodecando Oramahasto e Raia. Hoje Jeová está dizendo: filho, o evangelho genuíno chama-se evangelho do arrependimento e santidade. Esse é o evangelho, irmão, que não se prega mais. Por que os pregadores não pregam isso? Porque não traz lucro. Não traz lucros para eles. Se eles pregar que Deus está dando casa, que está dando carro, termina o culto, um monte de gente dá oferta para ele. Ô irmão, você é de Deus, aleluia, eu tomo posse do meu carro, irmão, toma uma oferta de R$50. Aí vem o camisote e prega: se arrependa. A irmã tira até meus 50 que está no bolso. Mas eu aprendi uma coisa: se os homens não te abençoarem, Gênesis cumprirá. Eis que criei as ervas verdes e finas do campo, para alimentar os meus animais répteis, aves e quadrúpedes. E eu disse: Deus, o que é isso? Ele disse: meu servo, o que o cavalo come e o coelho, eu disse: capim. E quem planta? Eu disse: ninguém. Eu trago à existência aquilo que o homem não planta, e alimentarei aquilo que eu mesmo fiz. Sabe o que ele manda ele dizer? Ainda que o homem e a mulher não estende mais a mão para você, Deus tem as ervas verdes do campo para te prosperar. Deus tem as ervas verdes do campo para abrir a porta. Deus tem as ervas verdes do campo para assinar o teu documento. Então uma coisa é certa nessa noite: a igreja não será derrotada, não será envergonhada. Por que, pregador? Porque ele disse: eis que eu vos batizo com água, mas este que vem após mim, ele tem o Espírito Santo, e ele selará vocês com o Espírito Santo. E Jesus disse: e quando eu for para o Pai, eu não deixarei vocês órfãos, e darei vocês ao Espírito Santo, e ele estará com vocês até a consumação dos séculos. Pastor, a Bíblia não fala quando é a consumação do século. Não fala na sua, na minha fala. Está lá em Tessalonicenses. Quando? O dia que a igreja for recolhida. O dia que a igreja for tomada embora, acabou. A terra vai ficar em trevas. Pastor, mas aí eu posso ser salvo na tribulação. Esquece essa ideia, irmã.
Isso não tem nada a ver. A tribulação não é para você. A Bíblia diz que vai descer 2 testemunhas, por um período de 3 anos e meio, vestida de pano de saco. E será para o mundo islâmico e para o mundo judeu. Não será para você não. Você é a igreja da graça, do arrebatamento. Se tu não partir agora, bye bye. Inferno é o próximo passo. Se você não consegue ir na graça, irmã, tu acha que tu vai na tribulação? Tem crente que é muito cara de pau, né, irmão? Não. A unção dele de caradepau.com.br é perfeita. Se ele não vai na graça que Deus deu a liberdade para ele, ele vai na tribulação para salvação, irmão? Claro que não vai. Aonde o evangelho nem poderá mais ser pregado, vai descer 2 testemunhas, vai ficar 3 anos e meio, e o Senhor vai permitir depois elas serem mortas, estiradas na praça pública durante 3 dias envergonhada, mas depois o Espírito vem, ressuscita as 2 testemunhas, e todos verão, a testemunha subindo. E sabe o que me chama mais atenção, que está me incomodando mais ainda? Porque eu sou um pregador que eu vivo das revelações bíblicas, né? Eu não vivo muito dos estudos teológicos, apesar de ser teólogo, mas eu vivo muito das revelações bíblicas. Eu começo a ler a Bíblia, sei lá, e Deus começa a me trazer visões dentro da Bíblia. A Bíblia fala que as 2 testemunhas vão ter poder de abrir o céu, fechar o céu. Elas têm poder para isso. Se você parar para pensar, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, havia um profeta que tem esse poder, que era o profeta Elias. Tirando ele, não tem mais ninguém. Só tem um profeta hoje na terra que tem esse poder. É um profeta que está no Quênia, o Dr. David Wars, que é considerado o maior profeta do mundo. Um negão que tem uma barba desse tamanho. Desde 2008, em todas as reuniões que ele ora no Quênia e no mundo todo, ele olha para o céu e ele manda o povo preparar o guarda-chuva. No dia de calor, desce 1 hora de chuva na reunião dele. Quem assistiu a reunião dele agora na África, lá em Kisumu, na região de Nairobi, na África, no Quênia, ele acabou de subir no palco. Quando ele subiu no palco, os cegos que estavam começaram a enxergar na hora, e na hora que ele olhou para o céu, ele disse para o povo, prepara o guarda-chuva de vocês, porque vai descer chuva agora, vai cumprir a profecia de 10 dias atrás. Desceu aquela chuvarada no meio da reunião. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que o rei está voltando, porque o próprio Deus disse que enviaria de novo o Elias, que era esse João Batista. Só que João Batista, se você parar para pensar, ele é o último profeta do Velho Testamento. Se você parar para pensar, o próprio Deus disse em Malaquias que os dias que nós viveríamos próximo do arrebatamento seriam os dias de Elias. Estamos vivendo há um profeta que tem essa mesma graça, que não prega por dinheiro, nem aceita dinheiro, que é até um médico famoso, mas que Deus o levantou para preparar a igreja para o arrebatamento. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Você nessa noite pode ser um João Batista. Você pode ser um Elias de Deus. Você vai preparar a sua casa para o arrebatamento. E você vai determinar, e o céu vai abrir a chuva, mas não a chuva da água, mas a água do arrependimento, o rio da vida que vai jorrar sobre o teu marido. Sabe por quê? Porque, querido, quem anda falando por aí que Deus quer o teu coração está mentindo, pois a Bíblia não diz que o Senhor quer o teu coração. A Bíblia diz que o meu coração e o seu coração é enganoso, é mentiroso, transborda pecado. A Bíblia diz que o Senhor trabalha com a igreja por inteiro. Por quê? Porque Jesus não é cardiologista, Jesus é carpinteiro, e carpinteiro trabalha com madeira, e Deus quer a sua igreja lapidada para o arrebatamento, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, mas o que tem que ver a madeira? Como eu disse, a minha cabeça voa. O Espírito de Deus começa a fazer a minha cabeça voar, eu sou meio doido. Olha para a madeira. Jesus é carpinteiro. Sim, carpinteiro mexe com madeira. Aí eu olho para Moisés. Aí eu vejo Moisés parado em frente a uma vermelha. Você sabe que você assistiu os 10 mandamentos. Vai falar para mim que assistiu, que assistiu. Eu estava pregando todo dia, então não dava tempo para assistir. Aí, de repente, Jesus olhou para Moisés e disse, não estou entendendo, porque você está me clamando. Ele disse, o senhor não está vendo o mar aqui na minha frente? Sim, estou vendo, mas por que tu me clama? Senhor, estou clamando, Senhor. E a madeira que está na tua mão aí? Ah, Senhor, aqui é um cajado, né? Já estou velhinho, o senhor me chamou com 80 anos. Ah, entendi. Então toca o cajado nas águas. Senhor, mas é uma madeira. Sim, essa madeira aí é a personificação da cruz do Novo Testamento, que vai acontecer um dia. Pega essa madeira. Tá bom, Deus. Quando tocou, Deus disse, vento, desce e abre o mar em 2 paredes de água.
A madeira tocou sobre a água. A água recebeu a ordem da madeira. A madeira simboliza a cruz. A cruz do Calvário é madeira. Interessante que há um tempo atrás, alguns cientistas, meio maluco, acho que, sei lá, esses cientistas tinham, sei lá, cheirado cocaína num dia. Porque eles falaram o quê? Que o Mar Vermelho, no mês de Nisan e Abib, baixa o seu nível de água. E fica com 5 centímetros só, bem pouquinho. E eles disseram que o Mar Vermelho não houve milagre. Eles pegaram uma bacia d'água, ligou o ventilador e o vento bateu na bacia d'água. E na hora que o vento bateu, abriu as águas da bacia. E aí ele falou, tá vendo? O milagre não aconteceu. Porque foi bem nesse período que a água desceu. Aí o repórter disse, então o Deus da Bíblia é mais poderoso do que nós imaginamos. Ele disse, por quê? Porque o Deus da Bíblia matou o cavalo, o cavaleiro, matou o soldado, matou todo mundo dentro do mar. E ele pegou 5 centímetros de água e afundou um exército. Sabe o que Deus manda lhe dizer? Ninguém vai desmoralizar o arrebatamento, ainda que o povo acha loucura, acha ficção, acha, sei lá, da cabeça dos homens. O Senhor manda lhe dizer, num piscar de olhos ninguém mais te verá na terra, porque teu corpo será um corpo glorificado, e a terra ficará em trevas, porque o Espírito será tomado. Quando a madeira tocou sobre a água obedeceu. Aí minha cabeça começou a voar de novo. E eu falei, ixi, Jesus, estou flutuando na Bíblia. Aí eu vi o Mar Vermelho. O Senhor saiu e o povo andando. De repente o povo disse, Moisés, queremos água. Disse, o que vocês querem água para quê? Beber. Ah, é? Peraí, Deus está preparando. Não, estamos com sede. 3 dias. A Bíblia diz que o povo foi beber a água e disse, Moisés, a água está amarga. Moisés olhou e disse, sim, o que tem? Senhor, não dá para beber não, Moisés, a água está amarga. Você já bebeu uma água terapêutica? Você já foi lá naquela água da prata, para você ver? Uma água alcalina? É água terapêutica, ela é amarga. Por que ela é amarga? Porque ela tem certas propriedades elevadas. A alcalinidade da água é um pouquinho melhor do que a água comum do nosso dia a dia, que nós temos a Sabesp. Então a água se torna amarga porque tem magnésio. E ela é uma água boa, curativa. Uma água saudável. Mas o povo reclamou. É igual um dia que dá gripe. Você está lá gripado, você está com os brônquios cheios, você não quer tomar gliteol porque é ruim. Você quer tomar melagrião. Mel com agrião, porque é doce. Mas até hoje, filho, o melhor antibiótico ainda é a bezetacil. Não é aquele comprimidinho, não. É a injeção, é tá. Então o que o Senhor quer que você entenda? Que o melhor evangelho é aquele que dói, aquele que traz conflito, aquele que deixa você doido pela santidade. Aí o Senhor disse, Moisés, a madeira. Ele disse, que madeira, Senhor? O cajado? Não, a árvore. Pega a árvore, Moisés, para quê? Joga dentro da água. Senhor, mas vai sujar a água. Joga a árvore dentro da água, Moisés. Tem crente que gosta de questionar, né? Deus, toma um profeta e diz, filha, eis que estou te dando uma casa. Senhor, mas que bairro? Filho, está ganhando a casa, você quer bairro ainda? Está chato. Você está te dando a casa, pega, rapaz, de graça, irmão. Se você ganhar um carro de graça, irmão, até um Fiat 147. Um Fusca também, esse do modelo novo. Deus está dando de graça. Está abençoando. O que o Senhor quer que tu entenda é só, Moisés, joga essa árvore. Moisés pegou a árvore, ó, dentro da água. Aí o povo foi lá e bebeu. Moisés, a água está doce. A água foi curada, a glória de Jeová Rafa, o Senhor curou. Aí Deus diz, Moisés, a madeira. Moisés não estava entendendo. A madeira que estava na mão dele, o cajado, abriu uma vermelha. E a árvore, que é madeira, curou as águas amargas de Mara. Aí de repente eu vejo o ladrão na cruz. Olhou para a cruz e disse, espera aí. Está escrito na cruz ali, Jesus, o rei dos judeus. Aí isso não está escrito na Bíblia que eu vou falar agora. Mas isso é uma interpretação minha, espiritual. A Bíblia diz que a fé vem por onde? Por ouvir. Não é por ver, é por ouvir. Ele olhou e disse,
Jesus, o rei dos judeus? Ué, ele deve ser aquele que João Batista pregava. Aquele que ele disse que não era digno de desatar as alparcas dos seus pés. Porque como ele reconheceu que aquele rei que estava ali naquela cruz era o rei dos judeus? Como que ele sabia? Por causa da frase? Não. Porque alguém deve ter pregado para ele. Um dia João Batista anunciou o evangelho, preparou o caminho. E quando ele olhou para a cruz, ele olhou para a madeira. Ele viu aquela frase na madeira e disse: é ele, aquele que João Batista disse que não é digno de desatar. Senhor, quando o Senhor vier no teu reino, o Senhor lembra de mim? É como se Jesus estivesse dizendo, traduzindo: filho, hoje não vai dar tempo de você descer as águas, mas você olhou para a madeira e o rio da vida jorrará em você, e hoje eu te levarei para o paraíso. Larabacando o resto é como derrácia. Sabe o que eu quero que você entenda nesta noite, querido? Deus está dizendo que o arrependimento gera salvação, diz o Senhor dos Exércitos. Quer ver uma coisa que eu vou deixar você perturbado? Você sabia que vai ter católico que vai ser salvo? Não, pastor, não tem nada a ver. Católico é idólatra. Vai ser salvo. Como assim, pregador? Você vai numa UTI. Está lá uma pessoa católica. Entre a vida e a morte. Que na verdade, quando está na UTI, não está entre a vida, né? Já está entre a morte. Porque senão não estava na UTI. Estava em casa no sofá comendo pipoca. E ela está lá na UTI, morrendo. De repente vai um cristão. Senhora, a senhora quer aceitar Jesus como Salvador? Quero, eu me arrependo. Aí faz a confissão do arrependimento. Se naquele momento ela expirar e o Senhor recolher, aquela senhora católica foi salva. Pastor, mas ela não desceu as águas. Ué, para que serve o batismo do arrependimento? Para que no último instante, não dando tempo de descer as águas, o rio da vida jorrará sobre você. Ah, pastor, agora entendi. Então já estou 5 anos na igreja. Então se eu não descer as águas, tu, cara de pau, precisa descer as águas. Já está 5 anos. Não vem com esse papo, não. Estou parecendo com a unção do gato, não quer ver água? Tem igreja que não quer ver água, não. Uma vez uma irmã: não, pastor, não, a água é muito fria. A irmã falou: tem uma piscina lá aquecida. Não, então vai no chuveiro da sua casa. Nem que chama o bombeiro, mas você precisa ser batizado. Chama o bombeiro vem com a mangueira. Mas você precisa descer as águas, porque já se converteu as luas de sangue. E a lua de sangue que se converteu agora é avisando a guerra para Israel. A hora que acontecer a guerra, a igreja é recolhida. Ande em santidade, pois Pedro disse: em todo procedimento sejam santos, no deitar, no andar, no falar, no passear, no vender, no negociar, no relacionar, inclusive casais que pensam assim: não, entre 4 paredes quem manda sou eu, entre marido e mulher não se põe a colher. Jeová vai colocar tudo, até o garfo. Porque a sua esposa, ela não é fruto de prostituição. A sua esposa Deus lhe deu como bênção. E você não precisa das coisas do mundo para fantasiar a sua relação amorosa. Você precisa entender que a sua esposa é o templo do Espírito Santo. E a salvação, ela não é em conjunto, ela é individual. Então você não pode prostituir esse templo. Você não pode destruir aquela casa que pertence a Jeová. Porque eu não consigo entender, irmão. Mas certa vez um presbítero foi colocar a mão na minha cabeça. Na hora que ele foi me ungir lá numa campanha que estava fazendo, Deus falou: tira a mão agora. Tira a mão a mão dele. Põe a mão na mão dele e tira. Eu disse: por que, Senhor? Ele tem fantasias sexuais prostituta. Eu falei: ô irmão, tira aí, porque Deus mandou você não colocar a mão na minha cabeça, não. No final ele me questionou: pastor, não entendi, por que o senhor não deixou? Eu falei: porque Deus me revelou algo aqui. Ele falou: revelou o quê? Eu falei: eu vi 2 algemas nas tuas mãos, e vi o senhor deitado numa cama, vestido com uma roupa estranha, e a tua mulher batendo de chicote. Pastor, mas é a fantasia que minha esposa gosta. Eu falei: vai tu e ela para o inferno. Por que Deus revelou a igreja? Se Deus revelou, porque Ele não aceita. Se Deus revelou, é porque Ele não aceita. O que eu quero que você entenda é que nós não podemos viver uma vida prostituta. Se você é a igreja do arrebatamento, você é santa. Se você compra, você paga. Meu irmão, eu não quero dirigir igreja, mas se um dia eu dirigir igreja, ou eu vou excluir a cantina, ou eu vou pôr o CNPJ na cantina. Porque se a irmã não pagar, ela vai na Casa Bahia, abrir crediário e vai aparecer lá: restrição. Do quê? Assembleia de Deus, coxinha e Coca-Cola.
Coloquei, irmão, porque o frango era de primeiro. E a coxinha era feita com massa de batata. E tu não tomou Dolly, tu tomou Coca. E ainda participa da promoção. Compra uma coxinha por 2 e ganha uma Coca. Que na verdade não é promoção, né? A gente fala que é promoção, mas não é. Só para vender. Ou exclui de vez a cantina. Porque, pastor, tem crente que não muda. No mundo ele não pagava e na igreja pior. Tem crente que o devorador tem medo dele, irmão. Quando o diabo manda o devorador para destruir ele, ele clama o sangue de Jesus. Senhor! Que foi? Esse é pior do que nós. Tem crente que não pode ver a vírgula com 99 centavos do lado, que já acha que é promoção. Cuidado, irmã, porque uma vida em débito financeiro, desde que seja de forma errônea, perde a salvação, diz o Senhor Deus. Por quê, pastor? Porque se torna um estelionatário, irmão. Agora, se você perdeu um emprego, você financiou algo, aconteceu um imprevisto, Deus sabe, você vai até a pessoa, comunica a pessoa, ó irmão, aconteceu isso, eu perdi um emprego assim, o que a gente pode fazer, que pode negociar, eu devolvo meu bem, não sei, o que a gente faz? É diferente, irmã, é diferente. Agora, quando você não quer pagar, é outra coisa. Crente fofoqueiro vai perder o arrebatamento, porque o menor membro do corpo é o que provoca a perca da salvação. Vestes que nós vestimos levará a igreja para fora do arrebatamento. Pastor, mas a roupa não tem nada a ver. Querida, a Bíblia diz que a sensualidade é pecado. Está lá em Apocalipse. Ele diz que eu não devo mostrar minha nudez para ninguém, a não ser para a esposa ou para o chuveiro. Você também não vai tomar banho de roupa, né, irmã? A sua nudez deve ser mostrada ao seu marido. Para ele sim. Mas você não pode expor o teu corpo lá fora. Um dia eu pedi uma revelação para Deus, disse, Senhor, o que é mostrar nudez? Senhor, mas é a canela, muitas irmãs usam. Ele falou, não filho, canela não provoca sensualidade. Eu falei, por quê? Ele falou, você já viu algum homem dizendo que é apaixonado pela canela de alguém? Eu disse, é verdade, nunca vi não. Então, canela não provoca sensualidade. Canela é osso. Osso, e quem gosta de osso é cachorro. Mas a coxa provoca a sensualidade. Quando você vem com aquela micro saia, e você dobra a perna e a coxa dobra, o irmão pensa que virou Estevão, está vendo Jesus à destra do Pai, assentado, esperando por ele. Ele dorme pensando na sua coxa. Ele está em pecado e você também. Por quê? Sensualidade. Tampa a coxa, irmã. A mão não provoca. Ninguém vai falar, oh meu Deus, a mão dessa irmã, Jesus amado. Não. A mão do homem não vai provocar sensualidade, a não ser se ele tiver 4 letras naquela mão. V-I-S-A. Visa. Aí a irmã vai ficar doida, né? Vai olhar, vai pular em mistério, vai falar, é de Deus. As irmãs vão me matar, Jesus. Sabe o que Deus está dizendo para você? Vós deve ser santo em tudo. No vestir, no falar, no andar, no trabalhar, no passear, no namorar, no relacionar, em todo momento seja santo. Pedro disse, porque aquele que está sentado no trono, por 24 horas, os serafins rodam o seu trono dizendo, santo, 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 santo. Por 24 horas ele é reconhecido por Kadosh, santo. Sabe o que o Senhor manda dizer para você nessa noite? Se ele é santo, a igreja é santa. Então, igreja, vamos mudarmos, porque o rei está voltando. Somos a geração dos 70, que Jesus disse após a parábola da figueira, e logo, logo, num piscar de olhos, o rei recolhe a igreja, e a igreja subirá glorificando o Senhor eternamente. Por isso Paulo disse, meus amados irmãos, não sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, aqueles que já morreram em Cristo, serão ressuscitados primeiro, e nós que ficarmos vivos, Deus nos transformará em corpo de glória, e junto com os ressuscitados, subiremos e lá ficaremos para sempre, diz o Senhor dos Exércitos. O rei está voltando e ele manda dizer, filho, só aceite um evangelho, o do arrependimento e santidade, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, mas e se eu fizer uma campanha para Deus me abrir uma porta de emprego? Não é pecado, irmã, você precisa trabalhar. Ele só está dizendo para você que você não
priorize isto, mas que a sua prioridade seja teu nome no livro da vida. Esse, sim, Deus. E olha que eu saí de casa e disse: Deus, não me use em revelação não, por favor, só quero pregar a Bíblia hoje, só Bíblia, mais nada, Bíblia. Só dar um abraço no pastor e ir embora. Mas parece que tudo para ganhar almas, irmão. Pastor, quanto que o senhor cobra para pregar o evangelho? De 1.000 a 2.000 por noite. Foi isso que eu cobrei, pastor? Não. Não cobra R$1. A igreja faz o que quiser. Pastor, por quê? Porque se eu prego o evangelho do arrependimento, como que eu posso colocar preço na cruz? Infelizmente, alguns pregadores cobram. O pastor Robson vive da obra, assim. Eu vivo mesmo para a obra. Mas a igreja oferta aquilo que sente no vosso coração. Pois assim é melhor, sabia? Porque você recebe aquilo que vem de Deus. E o que vem de Deus, a Bíblia diz que não vai ser tirado. Lembra quando Jesus falou com Marta e Maria? Uma estava cuidando dos afazeres da casa e a outra sentou para ouvir ele. Aí a sua irmã olhou e falou: Senhor, manda minha irmã levantar e me ajudar. Ele disse: não. Por quê? Porque ela escolheu a melhor parte. Mas o que você quer dizer com isso? Que aquilo que ela escolheu não será tirado dela. Então, meus irmãos, eu prefiro ficar com a melhor parte, que é a parte que o próprio Deus me dá, do que aquela parte que o homem faz como proposta, que você negocia, você perde o plano da salvação. Obrigado pelo carinho, fique debaixo da promessa do grande Deus, que os irmãos continuem orando pelo nosso ministério, pela minha família, pela minha casa, e eu sei que numa próxima oportunidade que o pastor nos convidar, viremos aqui para pregar o evangelho, e vocês vão ser mais abençoados em Cristo. Aos irmãos aí da internet, Deus abençoe, a todos os pastores, membros aí das congregações, e que vocês fiquem firmes, não pregando placa de ministério, mas pregando o Jesus da cruz do Calvário. O rei está voltando. Amém, queridos? Dê uma forte salva de palmas. Recebe o anjo da casa.